Paz seja convosco. Eu estava meditando sobre aqueles momentos quando a gente quer orar e às vezes não se sente puro para isso, e às vezes a gente se ajoelha junto da cama para fazer uma oração e dormir, e a gente pensa: não, Deus, eu não sou digno da tua presença. Isso é uma grande arma do inimigo, porque ninguém é merecedor da presença de Deus, mas pela sua infinita graça, eu e você podemos ter a presença dele. Por Jesus, que um dia rasgou o véu, eu e você, pobres pecadores, podemos ter acesso direto ao Pai. E assim você se pergunta: não estou conseguindo orar, mas por que isso tem acontecido? A palavra diz que quem é santo deve santificar-se mais. Pois, se Deus é santo, ele não pode se misturar com o que não é. Afinal, luz e trevas não se misturam. Esse texto está lá em Apocalipse 22:11, que na NVI está escrito assim: continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar. Desculpa. Eu trouxe a versão católica porque ela está bem interessante nesse versículo. Preste atenção. O injusto faça ainda injustiças. Repetindo. O injusto faça ainda injustiças. O impuro pratique impurezas. Mas o justo faça a justiça e o santo santifique-se ainda mais. Então o processo de santificação é algo contínuo. Algo que ele só termina quando chegarmos na glória, porque aí receberemos um novo corpo incorruptível. Enquanto estivermos aqui, devemos sempre buscar mais a santificação. Mas se eu já sou santo, como eu posso me santificar? É aquela coisa: se eu já sou algo, como eu posso ser mais esse algo? É como um torcedor de um time chegar e dizer: eu já torço para tal time, eu posso ser mais torcedor? Ou um homem apaixonado chegar e dizer: eu já amo minha esposa, eu posso amar mais a minha esposa? É complicado essa coisa de você ser mais o que já é. Mas quando se trata de santificação, isso é possível sim. E como você pode ser mais santo? Se livrando daquilo que não é santo. Quanto mais você se livrar das coisas que não são santas, mais santo, mais separado, mais parecido com Cristo você será. É por isso que eu trago o texto de Efésios 5, que fala muito sobre as coisas que não são santas, que não são cabíveis a santos, que não condizem a mim e a você. Então vamos lá. O versículo 3 diz assim: quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Então eu pensei em destrinchar esse versículo. Basicamente ele se resume em: fornicação, sob qualquer forma, e avareza não devem ser nem mencionados sobre nós, por nós. Então tá, vamos lá. Fornicação: ato ou efeito de fornicar, ter relações sexuais por puro prazer, para satisfazer os desejos da carne, coito carnal. Avareza: apego excessivo às riquezas, mesquinhez. Menção: breve referência feita incidentemente a uma pessoa ou coisa. Alusão: em outras palavras, as imoralidades sexuais e a mesquinhez, a pirangagem mesmo, não devem ser nem motivo de comentário entre nós. Se somos santos, devemos ser santos dos pés à cabeça. E nesse meio termo está nossa boca. O que falamos também devem ser coisas faladas por santos. Sua boca deve glorificar a Deus. Lembre que a palavra fala
sobre uma fonte dá 2 tipos de águas diferentes. Assim deve ser sua boca. Ela não pode dar 2 tipos de água diferentes. Ela só pode dar um tipo de água. Só pode dar um tipo de água. Se você é santo, seja santo. Se você não é, não seja. Ou melhor, se você não é santo, estamos aqui para te falar o que é santidade, para te levar até a santidade, para te fazer encontrar com aquele que nos faz mais santos a cada dia. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse pecado da fornicação, porque é algo que, por mais que seja pouco falado nas igrejas, infelizmente é algo que ainda está muito presente no meio dos santos. E aí eu encontrei um texto que dizia 7 maneiras de evitar o pecado da fornicação. E uma mulher, uma jovem, fez uma pergunta a um pastor. Pastor, gostaria de tirar algumas dúvidas. É o seguinte, sou evangélica e cometi fornicação com um rapaz do mundo. Só que me arrependi amargamente. Sofri e sofro ainda muito por causa disso. Só que confessei somente a Deus. Não falei nada ao pastor da minha igreja, com medo de gerar escândalo. Mas e aí? Será que mesmo sem confessar ao pastor, Deus me perdoou? Outra coisa, é o que devo fazer para não cometer mais isso, pois direto, o rapaz manda recado para transarmos de novo e aí fico resistindo. Mas às vezes dá vontade de fazer. O que devo fazer? Também às vezes quando fico com vontade de fazer, lembro do acontecido. Aí vem a dúvida, será que Deus me perdoou se eu ainda não consigo esquecer o passado? Pastor, espero sua resposta, pois estou muito aflita. E o pastor assim responde. Irmã, peça perdão a Deus. Só Ele pode te perdoar. O pastor pode e deve te orientar a como evitar. E se você se sentir tentada, é melhor falar com ele. Se isso fosse um assunto resolvido dentro de você, não seria necessário. Mas como você precisa de orientação e ajuda para superar esse problema, então busque o pastor, que é o homem de Deus responsável por instruí-la e te dar cobertura espiritual. 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você se arrependeu de coração, se você abandonou a prática pecaminosa, se você não mais caiu em tentação, se você confessou a Deus, então Ele perdoa seu pecado, não cobrará em hipótese nenhuma o seu erro, e dele nem mais se lembrará. E aí, o pastor trouxe 7 pontos. Como evitar a tentação? Primeiro, orando. Segundo, não permitindo situação que leva ao pecado, como ficar a sós com ele. Terceiro, evite beijos prolongados que só aumentam o desejo. Isso aí serve para casais cristãos também. Você que fica muito com seu namorado, sua namorada, evita ficar sozinho, aquele beijo que você sabe que não precisa ser mais claro. 4. Se você o ama, procure casar e depois praticar o sexo quantas vezes desejar. Tem até uma frase do pessoal do Eu Escolhi Esperar que diz assim, uns querem namorar para casar, eu quero casar para namorar a vida toda. É bem interessante essa frase. 5. Busque a orientação do seu pastor. 6. Se você tem uma amiga firme na fé, fale com ela. Tiago 5,16 diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E o último ponto é muito interessante. Busque compreender que Deus não nos está punindo quando Ele pede que aguardemos o casamento para ter uma vida sexual ativa. Ele quer que tenhamos uma vida perfeita, sem ter que conviver com antigos parceiros, que conhecem nossa intimidade física, que pode usar o fato de nos conhecer intimamente até para falar mal a nosso respeito. Algo que venha nos desagradar.
evitar gravidez, doenças e até problemas psicológicos por um ato sexual. Deus quer nos constituir em uma família plena e feliz, onde o esposo se sente honrado pela esposa e a esposa se sente honrada pelo esposo, que guardou seu corpo somente para ela. Isso faz com que o vínculo familiar seja mais forte e indestrutível. É desse jeito que existirá o cordão de 3 dobras. Você, seu esposo ou sua esposa e o Pai Celestial. Se o cordão tiver 3 dobras, dificilmente ele será quebrado. E quando o cordão é de 3 dobras no casamento, meu amigo, ele não será quebrado nunca.